Então, primeiro conceito de centralidade de vértices que a gente vai ver, centralidade por graus, o mais simples de todos que a gente pode pensar, tá? Em poucas palavras, os vértices de maior grau são os mais importantes. Interpretações simples em redes sociais, né? Significa o quê? Que aquele vértice que tem mais ligações, aquele vértice que tem mais amigos, de certa forma ele é o mais importante, porque talvez ele tenha mais influência, tá? Ou ele é o mais popular, ou sei lá. Em uma rede uma rede de transportes, uma rede urbana, vértices de maior grau, nesse caso, vão ser aqueles vértices que tem muitas ruas, né, saindo dele. Tá? Então eles são um ponto de ligação. Então tem muitas ruas que chegam naquele local. Então eles têm uma certa importância nesse aspecto. Tem basicamente muito trânsito que passa por eles ali. Tá? E, bom, vamos definir logo o que é isso, mais fácil do que ficar contando as histórias. Então, uma sequência, dado um grafo qualquer, tá, G, vamos supor, sem perda de generalidade, que os vértices estão numerados de 1 a n, tá? Isso não faz diferença nenhuma. Vai ser cada vez mais comum isso para a gente. Então, a gente tem lá os vértices, as arestas, e a sequência gráfica, a gente simplesmente ordena os vértices do grafo, tá? E os lista em ordem decrescente, no caso. Tá? Aqui a gente pegou 1, 2, 3, alguns dos vértices quaisquer. E, bom, quanto maior o grau do vértice, mais importante ele é, mais conectado ele está. Essa é a ideia da centralidade por graus, né? Quanto maior o grau, mais conectado ele está. Então, basicamente, maior a vizinhança dele, então mais influência ele pode ter, tá? Então, não é natural considerar que vértice de grau máximo do grafo, dá o delta grande de G, delta maiúsculo de G, eles são centrais. Tá? No nosso exemplozinho do grafo, sei lá, quase um óculos isso aqui, né? Com uma lente escura, uma clara, sei lá. Tá? A sequência gráfica desse grafo seria essa que está colocada aqui embaixo, né? Tá, G é o vértice de maior grau, que é o 6, o H 5, I, J também, K também 5, L, ou seja, todo mundo que está aqui, o G só tem grau 6 porque ele ainda tem uma ponte no F, né? E depois o F tem grau 3 e todos os demais têm grau 2. Tá? O grafo é bem simétrico nesse aspecto. Então essa aqui seria uma sequência gráfica desse grafo. Tá? Ela identifica univocamente esse grafo a menos de rotulação dos vértices. Tá? Isso a gente perde. Mas se a gente der essa sequência aqui, nesse caso, a gente consegue reconstruir esse grafo. É um problema importante essa história de reconstrução. Tá? Eu não vou entrar em detalhes com vocês, tem umas questões em aberto ainda nessa questão de reconstruções, mas nesse caso simples aqui é fácil resolver. Então, bom, o vértice mais importante aqui nesse caso, para essa medida, seria o vértice G, né? Aquele que tem um grau maior. Tá? Mas observa assim que o grau dele é pouco maior do que H, I, J, K, L, que também tem graus igual a 5, né? Tá, se a gente compara G com, por exemplo, os vértices de A, V, A, esse aqui é V, essa letra está errada aqui, hein? Isso aqui é um B, né? Tem que mudar isso aqui lá. Tá? B é um typo. C, D, E, então tudo bem, realmente o vértice G tem uma importância muito maior do que esses vértices aqui, porque ele tem muito mais vizinhos. Mas observe que entre os demais vértices desse clique aqui, o G tem uma importância um pouco maior. Justificável, talvez, pelo fato dele ser um ponto de articulação, né, para com o resto do grafo. Né? Se a gente remove o vértice G, essa parte do grafo da direita fica isolada da parte esquerda. Mas o mesmo também acontece com o F. Né? Tá? Então a gente vê que a medida de centralidade por grau é uma medida fácil de calcular, mas ela tem as suas falhas, né, os seus drawbacks. Tá? Ela não expressa tudo. Mas ela expressa algumas outras coisas interessantes que a gente ainda não viu nesse exemplo, mas a gente pode tirar dele mesmo. Seria o quê?
Se a gente agregar esses valores dos graus que a gente construiu, ou seja, agrega valores iguais, junta os vértices de mesmo valor e conta o número deles, tá? A gente consegue construir um histograma, tá? Que a gente chama de histograma de graus. Tá? E se a gente normalizar esse histograma, ou seja, dividir aqui os valores, observe lá no exemplo anterior, a gente tem lá um vértice de grau 6, tem 5 vértices de grau 5, um de grau 3 e 5 de grau 2. Tá? É esse histogramazinho que a gente consegue aqui. Então, vértice de grau 2, grau por número de vértices, tem 5. Grau 3, tá, tem 1. Grau 5 tem 5. Grau 6 tem 1. Tá? Então, isso aqui é um histogramazinho. Se a gente normalizar esse histograma, ou seja, dividir por 2 vezes o número de arestas, né, já que a gente está somando os números de graus aqui, lembra o lema dos apertos de mão? Né? Então, se dividir isso aqui, a gente vai ter uma curva, uma área aqui que soma 1. Né? Então, isso basicamente isso dá uma distribuição de probabilidade. Tá? Nesse caso, é um grafo extremamente particular, então essa distribuição de probabilidade é extremamente particular. Né? Tá? Razoável, e assim, é engraçado falar isso, porque não está definido, mas olhando a estrutura da forma como a gente desenhou o grafo e olhando a cara do histograma, dá para ver nitidamente que olha, tem tudo a ver o histograma ter esse formato que ele tem, né? Tá? Só de analisar o histograma, se a gente não conhecesse o grafo da onde a gente tirou esse histograma, tá? Imagina que é dado esse histograma para você. Tá? O que você percebe, o que você consegue inferir a partir desse grafo? Bom, você consegue inferir, justamente você tem 5 vértices de mesmo grau 2, outros 5 vértices de mesmo grau 2, e depois você tem 2 vértices que tem um vértice e um vértice com grau um pouco menor, 3 e 5. Então isso aqui, essa estrutura do histograma já mostra para você que esse grafo é formado de 2 partes, potencialmente de 2 partes distintas, tá? Uma parte bem esparsa e uma parte bem densa, tá? Não dá ainda para ter certeza se essas coisas estão misturadas ou não, mas você consegue imaginar que, olha, tem vértices que tem poucos vizinhos e tem vértices que tem muitos vizinhos, tá? E aí, quando você conta o número de vértices, você tem aqui 5, 6, 10, 12. Então, quando você conta o número de vértices, você vê exatamente quais são os graus, você consegue perceber que esse grafo não pode ser realmente... não tem como, o grafo não é grande o suficiente para você ter muitos vértices de alto grau misturados com vértices de pouco grau. Tá? O grafo ele tem que ter basicamente uma parte esparsa e uma parte densa, localmente densa e outra parte localmente esparsa. Né? E aí, bom, provavelmente, não dá para tirar do histograma aqui, mas provavelmente esses vértices aqui que tem grau 1, eles estão fazendo a ligação entre as duas partes. E é exatamente o que a gente tinha originalmente. Né? Tá? Então, no fundo, dado uma distribuição de probabilidade, ou seja, dado um histograma ou uma distribuição de probabilidade, a gente consegue, estudando essa distribuição de probabilidade, a gente consegue inferir características estruturais do grafo. Tá? Muito além do que a gente está fazendo aqui agora. Tá? Isso é uma coisa que a gente vai ver em algumas aulas de curso, a gente vai explorar num certo nível de detalhe. Tá? Bom, o que interessa dessa distribuição de probabilidades associada aos graus do vértice. Cada grafo tem uma, tá? Isso é natural, né? Cada grafo você consegue fazer um histograma, aquele histograma vem daquele grafo, tá? Isso obviamente é módulo a menos de rotulação dos vértices, né? Porque a gente está ignorando os rótulos quando a gente constrói o histograma, mas o ponto é que cada vértice dá uma distribuição dessas, a gente pode até agrupar os grafos de acordo com os histogramas deles, tá? E essa distribuição de probabilidade, uma das questões interessantes dela, eu fiz um uso com vocês, que foi tentar estimar qualitativamente a estrutura do grafo a partir do histograma, da distribuição de probabilidade. Tá? Mas tem coisas muito mais interessantes. Por exemplo, a distribuição de equilíbrio de passeios aleatórios. Tá? Como é que funciona isso? Imagina que você tem uma rede, e imagina que você seleciona um grafo como
um gráfico como se fosse um começo de um passeio. E você vai passeando aleatoriamente, né? Ou seja, naquele vértice você escolhe um vizinho dele aleatoriamente e segue para aquele vizinho. E aí chega naquele vizinho, você escolhe um vizinho aleatoriamente e segue para o outro vizinho. E aí você escolhe um vizinho aleatoriamente e segue para o outro vizinho. Tá? E por aí vai. Ou seja, você fica andando nas arestas do gráfico fazendo um passeio, que nem a gente definiu, tá? Só que de forma aleatória. Cada vértice você olha quantos vizinhos ele tem, você joga uma moeda e você escolhe, ou um dado no caso, né? Não uma moeda, um dado, onde o número de lados desse dado, digamos assim, é o número de vizinhos que o vértice tem, e você anda para aquele vizinho. Tá? Você pode até escolher um dado com um lado a mais, que é permanecer no mesmo vértice que você está. Tá? É a diferença entre um passeio aleatório normal, regular, ou um passeio aleatório preguiçoso, lazy, que ele também pode ficar parado em alguns momentos. Isso pode ser feito em grafos ou de grafos. Tá? E o fundo é o seguinte, depois de andar um tempo nas arestas desse grafo, tá? Ficar passeando pelas arestas e visitando os vértices desse grafo, a questão é a seguinte, será que tem uma distribuição de equilíbrio? Tá? Tipo, será que tem uma distribuição que se a gente ficar passeando tempo suficiente, a gente vai terminar em tal vértice com tal probabilidade? Ou vai terminar num outro vértice com probabilidade baixa? Ou será que esse grafo é mixing, no seguinte sentido, que depois que a gente anda, independente do vértice que a gente começar, se a gente fizer um passeio aleatório longo o suficiente, a probabilidade de a gente estar em qualquer um dos vértices vai ser exatamente uniforme? Tá? Essas são questões extremamente interessantes e importantes do ponto de vista de amostragem. Tá? Amostragem onde a gente conhece uma estrutura de rede. Tá? De novo, diferente daquilo que a gente falou da estatística simples, que considera que tudo é equiprovável e que todas as variáveis são aleatórias, são independentes, ou que tudo ocorre no pior caso. Tá? A parte bem interessante de tratar isso, de mostrar essa diferença, vai ser quando daqui a algumas aulas eu mencionar com vocês o conceito de epidemiologia em redes, tá? Infecção. Aproveitando que a gente está em época de Covid ainda, né? Então a gente vai falar de maneira breve e relativamente simples de processos de infecção em redes. E aí eu comento com vocês a diferença de alguns valores que vocês devem ter visto, principalmente quando começou a Covid lá atrás, em março, abril, no Brasil. Vinham muitos números e aqueles números, alguns estavam subestimados, outros, alguns por erro, outros por falta de informação, outros porque o modelo que estava sendo usado era, ele não levava em consideração estrutura. Tá? Então, os dados, na verdade, alguns valores, às vezes os resultados eram piores, às vezes eles eram melhores, então não tem um clear cut aí. E também, obviamente, isso não é crítica alguma. Por quê? Porque é uma tarefa extremamente difícil. Tá? Tem toda uma coleção, como é que você coleta esses dados, como é que você analisa, monta uma rede que represente a população, ainda mais num momento daqueles. Mas é interessante estudar esse tipo de questão. Tá? Então essa distribuição de probabilidade, o fato do passeio aleatório, tá? dele ser mixing, ou seja, a rede é mixing ou não, ou existe um equilíbrio ou não, qual é a estrutura desse equilíbrio, tudo isso tem a ver com questões, por exemplo, de epidemiologia e fofoca, tá? Fake news e vários outros processos dinâmicos em rede. Tá? E também tem a ver com centralidade, tá? Não apenas por graus, mas também pelo PageRank. Tá? O PageRank eu vou falar um pouquinho hoje ainda, mas não vai dar para fazer tudo do PageRank nessa aula, porque a gente precisa um pouco mais de teoria para apreciar realmente o que está sendo feito lá. Tá? Mas o PageRank, para quem não sabe, é o algoritmo da onde nasceu a Google, né? Tá? Google, o Search Engine, ou seja, a ferramenta de busca, tá? Nasceu com um algoritmo de PageRank atrás. Eu vou contar um pouco as histórias da Google e do PageRank quando a gente chegar no momento lá.
Tá, mas é basicamente isso. É basicamente uma questão de centralidade de vértice. Tá? Não por graus, mas por uma coisa um pouquinho mais forte de graus, mas extremamente relacionada a graus. Por quê? Porque a distribuição de probabilidade está lá atrás. Tá? Basicamente é por autovetor. Tá? Uma variação de autovetor. Que é, como eu tinha falado alguns slides atrás, graus mais distância. Tá? Então, a Google nasceu em cima disso aqui. Tá? Claro que com muito trabalho e com muita questão operacional e com muitas questões de TI envolvida, mas a ideia que fez a Google funcionar, a gente vai ver que ela é simples, na verdade. Tá? Foi só uma questão realmente de confiar naquilo e trabalhar muito para fazer acontecer. Bom, deficiência do problema de centralidade por graus. Ela não captura efeitos em cascata, né? O que quer dizer isso? Bom, quer dizer que ela está medindo então a importância de um vértice, a popularidade de um vértice, a influência de um vértice, qualquer que seja o adjetivo que a gente quer usar, ele é diretamente proporcional ao grau dele, né, ao número de vizinhos que ele tem. Mas observa que o efeito em cascata nesse caso, ou seja, ele não considera vizinhos de vizinhos, ou vizinhos de vizinhos de vizinhos. Tá? Basicamente assim, eu tenho um vértice de grau alto. Então ele é importante. Mas de repente eu estou lá a uma distância 2 desse vértice de grau alto e eu só tenho um vizinho. E o meu vizinho é exatamente um vizinho desse cara. E eu não tenho importância nenhuma, né? E talvez seja isso mesmo, dependendo do que a gente quiser medir. Tá? Dependendo do que a gente quiser medir, tá? Você tem um vértice U lá, que tem um grau altíssimo, é o vértice mais importante da rede. Aí um desses vizinhos de U é o V, e o vértice W, que sou eu, é vizinho desse vértice V. Nem sei qual é o grau do vértice V, meio que não interessa. Tá? Mas o ponto é que eu só sou vizinho do vértice V, então eu tenho o grau 1, a minha importância é nula. Tá? E para muitas aplicações isso pode ser correto. Para outras aplicações, talvez não, né? Porque talvez a história de, olha, mas tudo bem, mas eu sou ligado a uma pessoa que é ligada a um cara que é central nessa rede. Ou podia ser mais ainda, né? Eu podia estar ligado o meu vértice W podia estar ligado diretamente ao vértice U. O vértice U tem um grau gigantesco, mas eu só sou ligado ao vértice U e a mais ninguém. Então o ponto é, será que realmente a importância do U, a popularidade do U, será que ela é amortizada aos vizinhos dele, ligeiramente amortizada aos vizinhos dele? Sim, não necessariamente, né? Depende do que a gente quer. Por que eu estou falando isso? Bom, por exemplo, imagina que eu construo aqui uma página simplória na www e de repente o site mais popular da internet liga, põe um link na página dele para a minha. A minha página vai saltar da noite para o dia em popularidade no PageRank, no algoritmo da Google. Por quê? Porque tem uma página extremamente importante ligando para mim agora. Então, teoricamente, a minha página tem alguma importância. E como ela é a única que liga para mim, e ele tem uma importância gigantesca, então deve ter algum motivo que ele está ligando para mim. Pode ser um bug, claro. Nesse caso, o mais provável é que seja. Mas a história, obviamente, não é real, tá? É só para a gente pensar que efeitos em cascatas às vezes são interessantes. Tá? A gente precisa ser um pouco mais cuidadoso nessa análise, de acordo com o problema que a gente quer resolver. Mas o fato é, centralidade por graus não captura efeitos em cascata. Por quê? Porque efeito em cascata tem naturalmente a ideia de um caminho envolvido, né? Tem vizinhos, vizinhos dos vizinhos, vizinhos dos vizinhos dos vizinhos, e assim sucessivamente, tá? Então, a gente pode abandonar completamente a centralidade por graus e definir centralidades puramente baseadas em distâncias, em caminhos, ou a gente pode fazer o misto dessas duas, tá? Que é a centralidade por autovetores. A centralidade por autovetores, que é o misto dessas duas, é o que a Google usa. Tá? E existem algumas variações. Antes de falar na centralidade por autovetores, a gente falou da centralidade por graus, ainda tem o exemplo do Karatê aqui. Tá? E aí, depois de a gente terminar esse exemplo do Karatê, a gente vai fazer a centralidade puramente baseada em caminhos, tá? Que é uma centralidade mais geométrica. E vamos ver como é que a gente consegue definir, tem mais de uma forma de definir, como é que a gente lida com aquilo e depois como é que a gente combina aquilo com os graus
na história dos autovetores. Tá? A história faz sentido desse jeito. Então, bom, olhando lá o grupinho de Karatê, tá? que bipartiu depois que o elemento 1 brigou com o elemento 34, eles eram ambos líderes. Tá? A parte dessa história, eu sei lá por que eles brigaram, mas deve ser meio isso, né? Acho que um era líder e o outro queria ser também, aí eles brigaram, ou o contrário. Então, bom, fato é que, como a gente já falou, o clube dividiu mais ou menos, tá, nos amigos. Aqui cada vértice está representado geometricamente, né? E quanto maior for o grau dele, maior é o raio do círculo agora. Tá? Agora é tudo com círculos, e quanto maior o círculo do vértice, maior é o grau dele. Tá? E a gente percebe aqui realmente que, olha, que os líderes 1 e o 34, realmente eles brigaram entre si, e eles eram realmente líderes. Tá? Os caras que brigaram, eles tinham posições de líderes no grupo, no clube de Karatê. Tá? Foi o 1 e o 34 que brigaram, e eles tinham mesmo posições de líderes. Tá? Então, basicamente, é como se um pedaço do clube tivesse com 1 e outro pedaço do clube tivesse com 34. E talvez tenha sido, agora é pura especulação, tá? Mas talvez tenha sido isso mesmo que tenha dado, servido como estopim, tá? Para um deles procurar a briga com o outro. Falou, de repente, não, de repente eu não sou o líder aqui, mas tenho muitos amigos, o pessoal está tudo comigo, eu quero ser líder desse negócio. E aí o outro não quis, e o clube brigou, eles brigaram e o clube bipartiu. De novo, especulação. Tá? Para isso a gente vai ter que ir lá entrevistar os caras e saber, ou entrevistar o Zachary, que estava lá fazendo o estudo, quando aconteceu a briga. Mas é bem interessante que a centralidade por graus aqui, que ela capta isso claramente, né? Tá? E lembre, isso, o clube já existia, o clube existia há um tempo, o estudo já estava sendo feito, então essas arestas de amizade já tinham sido colhidas pelo Zachary antes de acontecer a briga, tá? E o clube basicamente ele tinha realmente dois líderes já, tá? Ele tinha lá o Karateka 1 e o Karateka 34, e eles meio que brigaram, tá? E se vê que partiu o grupo e eles tinham de fato, eles eram os vértices mais importantes com relação à centralidade, a grau, ao número de grau. Ou seja, eles tinham a maior influência via grau dentro do grupo deles. Tá? E aí a gente percebe que os outros vértices, os outros karatecas que tinham uma influência próxima, né, que é por grau, o 33 também tinha muitos amigos, o 3, o 2, eles meio que ficaram cada um de um lado, né? Tá? O grau não mostra muito, mostra mais a distância. Né? Tá? A gente precisa de uma outra métrica aqui para ver. Por que o 2 e o 1 ficaram aqui perto do 1? Porque eles eram amigos direto, né? E o 33 era amigo direto do 34, e não do 1. Não, o 3 também não era amigo. Então dá para a gente fazer uma análise um pouco melhor aqui, mas a gente precisa algo além de centralidade por graus. Mas a centralidade por graus já mostra, surpreendentemente, né? Uma coisa extremamente simples, por ser simples, tem as suas eficiências, então a gente precisa de outras medidas, mas mesmo assim não é tão simples a ponto da gente ignorar completamente a sua existência. Por quê? Porque ela já revela o principal aqui, que olha, que os caras que brigaram, eles tinham realmente uma grande influência dentro do clube. Tá? Eles basicamente estavam dividindo o clube entre amizade, entre grupos de amigos, panelas, né? Tá? Então isso, uma medida extremamente simples já mostra isso. Tá? Então é bem curioso isso. E bom, quando a gente voltar a estender essa história de centralidade por graus com autovetores e ainda caminhos aleatórios, a gente vai poder colher mais informações ainda. Não necessariamente nesse exemplo do clube de karatê, mas em outras situações. Para esse exemplo do clube de karatê é mais interessante a gente definir outras medidas de centralidades e ver o que elas contam para a gente. Tá? E é isso que a gente continua fazendo. Tá? Para finalizar, então, centralidade por graus. Eu falei que cada grafo tem os graus, a sequência gráfica de cada grafo, né? Ele gera uma distribuição de probabilidade. Tá?
pro grau, pros graus dos vértices. E, bom, tem duas famílias de distribuição de interesse, tá? Que são famílias grandes de distribuições que a gente tem interesse, porque elas modelam uma coleção relativamente grande de situações de importância prática e também teórica, tá? E elas são boas de trabalhar analiticamente, tá? E a gente consegue operar bem com elas, a gente consegue tirar bastante informação, e elas são bons modelos, tá? Elas encaixam bem em situações reais, e as predições que a gente consegue tirar delas são boas predições, tá? Uma delas que a gente chamar aqui de família das subgaussianas, né, as subgaussians, tá? Eu também vou incluir as gaussianas aqui, as Gaussians, tá? Que elas têm basicamente essa forma, tá? Para todo k maior que zero aqui, imagina que k aqui é o grau, tá? É um inteiro, tá? Pode ser real aqui também, a gente interpreta isso de acordo. Então a probabilidade do grau de um vértice U ser maior que k, ele é menor ou igual a uma constante c positiva vezes z elevado a menos beta k ao quadrado. Tá? K, o valor que a gente quer, menos beta, outra constante. Tá? O que interessa aqui é que isso aqui é toda distribuição que basicamente é dominada por uma gaussiana. Tá? Uma distribuição gaussiana ela tem uma queda supraexponencial, tá? De cauda. Tá? Isso significa o quê? Significa que à medida que o valor k aumenta, tá? A probabilidade começa a ficar cada vez menor. E esse menor, ele está caindo numa velocidade extremamente grande aqui, tá? Ele está basicamente caindo o quê? Ele está caindo aqui numa velocidade que a gente pode ver que é uma super exponencial, tá? Então, o que isso implica? Isso implica que a gente tem poucos vértices de alto grau. Tá? Talvez tenha poucos vértices de baixo grau também, se a distribuição for simétrica. Tá? Não estou levando isso em consideração aqui. Por quê? Porque o que faz mais interesse para a gente são os vértices de alto grau. Tá? Quantos vértices de alto grau a gente tem? E se a gente tiver numa situação em que a distribuição do grafo for dessa família subgaussiana, o decaimento é rápido demais, então a gente vai ter poucos vértices de alto grau. Significa que assim, vai ser uma cauda magra. Tá? Vai ter poucos vértices, vão estar muito conectados. Então significa que vão ser poucos vértices importantes, poucos vértices muito influentes. Outra família de interesse, tá, são as power laws, os leis de potências. Né? Que, como vocês imaginam, é mais ou menos o contrário do que as das subgaussianas. Né? Então, de novo, para todo k lá maior que zero, então um valor positivo pode ser real inteiro, a gente interpreta de acordo. A probabilidade do grau de U ser maior que k, ela é menor ou igual ao L de k aqui. L de k é uma função de um crescimento bem lento. Pode ser até uma constante aqui, tá? Mas o que interessa é o quê? O que interessa é isso aqui, ó. Tá? A função L de k é uma função de crescimento bem lento. Ou seja, mostra que se eu pegar o limite lá de lambda k por limite de L de lambda k por k, L de k, isso dá 1 para qualquer constante lambda. Tá? Ou seja, já cresce bem devagar. Se botar uma constante aqui, obviamente funciona, né? Mas ela pode crescer um pouco mais rápido que uma constante. Mas o ponto é que a cauda dela tem a cauda dela, ela decresce polinomialmente. Aqui está decrescendo mais rápido que uma exponencial. E um polinômio é bem mais lento que uma exponencial, né? Tá? Então significa o quê? Significa que isso aqui tem uma distribuição nessa família, ela tem o que a gente chama de uma cauda larga. Tá? Significa que a gente tem um número moderado a relativamente alto, tá, de vértices de alto grau. Significa que aqui vai ter um número moderado até alto de vértices influentes nessa rede. Tá? De vértices que são altamente conectados, de vértices que são importantes. Tá? E a lei de potência ela tá associada com aquela história do 80-20, né? Que basicamente 20% da sua população eles são responsáveis por 80% da produção. E os outros 20% da produção são responsáveis pelos 80% da população. Tá? Ou às vezes eles levam isso para 5,95, coisas do gênero. A gente fala disso um pouco mais para frente. Mas a questão é que uma cauda larga, então você tem um número moderado de vértices que tem um alto grau, vocês têm uma alta influência, um alto throughput. Tá? Na subgaussiana já não.
Tá? Ó, eles existem, mas é um evento raro. Tá? É um evento raro, significa assim, é muito raro você achar um vértice que tem um alto grau na história. Então, basicamente, isso aqui, quando a cauda é uma exponencial, significa que está todo mundo aqui muito mais próximo da média. Tá? Aqui, olha, aqui qualquer coisa muito distante é um outlier. Aqui, olha, aqui não é tão outlier, porque o número de outliers é relativamente grande, tá, no Power Law. Então, e é basicamente essa história da cauda ser larga, tá, é que é o motivo pelo qual existia dinheiro para ser feito pelo protocolo de cliques da Google. A Google fez dinheiro com clique, né? Tá? A gente conta essa historinha com mais detalhes mais para frente, mas é o modelo financeiro da Google, de onde a Google extrai o seu dinheiro, é basicamente os cliques que a gente faz nos anúncios que eles colocam lá. Tá? É um problema de mecanismo design bastante interessante. Não dá para a gente entrar nos detalhes nesse curso, tá? Mas tem bastante teoria interessante ali e o resultado também é bem legal. E, bom, aquilo lá funciona, ou seja, primeiro tem um auction ali, né, um leilão, que a gente sabe do mecanismo design, eles projetaram aquilo, fez dinheiro, mas assim, tem dinheiro para ser feito exatamente porque tem uma distribuição de cauda larga, tá, na www, tá, de anunciantes. Se a distribuição da rede da internet fosse uma sub-Gaussian, provavelmente não teria muita gente com dinheiro para anunciar. Mas no caso da Google tem. E isso aqui vale a pena a gente falar com mais detalhes mais para frente. Tá? Mas são então basicamente dois tipos de família que a gente tem interesse. São os únicos tipos de distribuição que existem? Não. Claramente. Tem várias outras. Vocês devem estar estudando ou já estudaram probabilidade estatística. Vocês devem ter visto um monte de outras distribuições de probabilidade, algumas famosas com nome, porque aparecem também em vários lugares, mas no estudo de redes, basicamente, são essas duas, tá? É uma que, basicamente, assim, todo mundo é mais ou menos uniforme, está na média, e uma aqui que que ela permite uma cauda larga, tá? É possível se afastar da média. Então, vai ficar muito mais claro isso aqui, inclusive, quando a gente começar a estudar grafos aleatórios, tá? O modelo de Ardouch-Rennie e o modelo bom, o Barabás introduziu isso, tá? Que é o modelo que segue essa distribuição. E aí vai ficar mais claro, aí lá a gente fala exatamente do efeito da cauda larga. Tá? Mas é isso, então, só estou falando isso agora porque para mostrar que tem muito mais importância do que aparece, mesmo os conceitos simples de grau. Tá? Bom, prosseguindo, a gente já vou aproveitar e botei centralidade por autovetores aqui. Tá, vou falar disso rapidamente no próximo vídeo. A gente ainda vai fazer um pouco de teoria antes disso.